Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Bem-vinda, Luana. Então, bora lá. Vou dar o tema da aula de hoje, né, que é um contexto importante, também é um obstáculo que interrompe vocês às vezes e tem muito mais a ver com a ignorância, mas não aquela ignorância ruim, né? Às vezes a gente é leigo em determinado assunto e acredita que o impacto daquilo é maior do que realmente ele é, né? E quando tu tem a tua atividade profissionalizada, tu consegue enxergar de fato os impactos daquele ponto dentro da tua perspectiva, dentro do teu negócio. E um dos temas que é mais, assim, houve a reforma trabalhista, ela aconteceu em 2017, né? Novembro ali. E desde então eu não paro de escutar advogados acreditando e perguntando e questionando a gente sobre o impacto disso na nossa advocacia, se não valia mais a pena entrar na advocacia trabalhista por conta da reforma e que isso teria impactado muito a advocacia trabalhista. Só que as pessoas que dialogam essa tese, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona quando essas questões acontecem, são questões que impactam a teoria do direito, né? Impactam ali, elas entram em conflito com muito do que a gente tem de bagagem, mas em relação ao impacto financeiro do teu escritório, não é bem real que a gente fique um tanto prejudicado, pelo menos nesses momentos de reforma. Então, assim, houve reforma. Normalmente, quando há reforma, vocês vão ver que vai explodir de curso. Por quê? Porque se há reforma, há conflito, há discussão sobre constitucionalidade, há discussão sobre a nova aplicabilidade. Então, esses pontos todos não são ruins. Olha, Jéssica, bem-vinda, Jéssica, bem-vinda. O nome da Lima aqui não apareceu todo. O Vitor está aqui na live também. Enfim, continuando, a Jéssica, tu vai sair daqui muito hypada já, né? Já tá sugando bastante coisa, é isso mesmo. Continua assim, porque no fim dessa maratona, certamente tu vai ter um impacto aí na tua advocacia bem diferenciado, vai enxergar as coisas de forma diferente e já vai consumir com certeza as aulas ali do evento da Semana do Estágio Trabalhista de forma diferente. Tenho certeza que vai entrar com mais facilidade e tu vai conseguir agregar muito mais a tua atividade. Enfim, vou continuar aqui, que eu tinha que dar esse alô para Jéssica. Obrigado. Ele está adorando, mas é porque eu também estou adorando. Eu estou adorando muito. Já é o segundo dia, eu estava na expectativa se a minha garganta ia aguentar e se a gente ia conseguir chegar ali se eu ia chegar no final dessa semana motivado, ainda tem outra. E eu estou me motivando bastante com a participação de vocês e com o impacto e com a vontade que eu sempre tive de entregar tudo isso que a gente já sabe, já domina, já experimentou, testou, então tem proeficiência e é muito legal estar aqui para entregar isso para vocês, porque sempre foi um anseio. E em relação ao tema que a gente está tratando hoje, que se trata da reforma trabalhista, vocês têm que ter noção dos impactos jurídicos, sim, mas principalmente vocês sempre têm que fazer análise, como a gente já falou nas outras lives aqui, de segunda para cá, né? A gente está no segundo dia, mas a gente já mencionou sobre isso, que o impacto financeiro, a avaliação financeira, que é aquilo que vocês às vezes desprezam bastante, é o mais relevante para o escritório de vocês. Então a gente vai avaliar a reforma trabalhista hoje aqui, diante da perspectiva do que ela causa de impacto no escritório, né?
E o primeiro ponto que eu coloquei aqui no script para demonstrar para vocês como tudo isso é algo que vai acontecer no negócio de vocês, é algo que é comum, pontos do negócio vão ser atingidos de forma externa, né? Ou por uma reforma, ou por qualquer motivo, pode ser até por uma situação externa, até da tua vida particular. Então, se alguma coisa acontece na tua vida particular e o teu negócio já não pode mais sustentar aquele teu contexto de vida, sei lá, alguém ficou doente, alguma coisa aconteceu, tu vai ter que modificar pontos do teu projeto para tentar contribuir com essa variável. Então, como funciona quando a gente tem um escritório de advocacia realmente profissional e organizado? A gente identificando os pontos em que pode interferir, quando um desses, vamos lá, vamos imaginar 2 pontos aqui. Imagina uma balança, né? Vocês gostam de balança aí, fica mais fácil. Imagina que algo é acrescentado nessa balança e essa balança tende a se desnivelar. Quando ela entra em desnível, o que tu tem que fazer para nivelar ela? Colocar peso nessa. Então, se algo foi prejudicado e diminuiu, tu vai colocar o peso em outra coisa. Tu vai organizar, tu vai ponderar ali as estruturas, os pontos do teu escritório para poder favorecer que tu continue numa margem de faturamento positiva. Então, a gente tem um impacto em relação à reforma trabalhista, a gente tem sim alguns pontos que foram prejudicados, vou contar aqui para vocês, mas a regra geral, não. Pelo contrário, olha só, a gente teve, eu vou contar diversas situações aqui, mas vocês já entenderam que a gente pode modificar pontos para favorecer quando há esse ambiente de reforma. Mas esse ambiente de reforma, eu vou te contar na prática aqui o que a gente identificou muito no nosso escritório. Afastou muitos advogados amadores da área trabalhista. Porque como eles não sabiam ponderar o que era relevante ou não ali na reforma, o que eles fizeram? Falaram, não vou pegar agora nada de ação trabalhista. Porque se eu pegar ação trabalhista, com a reforma eu não sei o que aconteceu, eu não sei identificar se aquilo ali eu vou poder sustentar agora que mudou as leis, né? Ah, mudou a lei. Então as leis mudaram, as normas mudaram, né? Não gosto de falar, as normas mudaram. E aí as normas mudaram e eu não sei mais, eu já não tinha domínio, agora que eu não tenho mesmo, não vou ingressar na área trabalhista. E aí, toda vez que a gente tem, às vezes eu exagero, né? E aí? Mas toda vez que a gente tem uma reforma, provavelmente advogados que não dominam aquela hora vão embora. Eles não vão ingressar, eles não vão ter coragem. Enquanto aqueles que estão na área, que conhecem, que se aprofundaram na área, eles vão ficar em conforto. Porque a alteração não vai modificar todo o entendimento jurídico. Não existe isso. Claro que a gente tem ali um bordão que fala, né, que uma lei derruba várias doutrinas, é capaz de derrubar várias doutrinas aí, isso é uma verdade. Mas isso não é comum. E a reforma, ela trouxe alterações prejudiciais, mas trouxe alterações que, se a gente usar a nosso favor, beneficia o escritório. E eu posso logo adiantar um ponto para vocês aqui, que é em relação aos honorários sucumbenciais. Gente, a minha tese de monografia, quando eu terminei a faculdade, era a implementação e a aplicabilidade dos honorários sucumbenciais, era a minha briga. Eu discutia doutrinariamente a necessidade de colocar o honorário sucumbencial na justiça do trabalho, porque a gente não tinha. Colocaram ainda errado, colocaram ali com a margem limite de 15%, eu expliquei na última live por quê, quando a gente falou sobre honorários, porém, colocaram. Então, tu teve aí 15% a mais passível de extrair de uma condenação e diretamente líquido para o advogado. Líquido. Então, se ele cobrava 30% de resultado, e vamos dizer, alguns pedidos foram prejudicados por conta da reforma, ele teve um acréscimo de 15% de honorário comercial que ele pode chegar a alcançar, de 10, de 5, que seja. Tu tá entendendo? Então, a gente fala de forma leiga, de forma ignorante, fala assim, meu Deus, foi só o prejuízo. Mas o escritório, ele é capaz de ponderar financeiramente aquela demanda, e se realmente aqueles pedidos que não podem ser mais incluídos, alguns pedidos aí não podem mais ser incluídos depois da reforma, a gente sabe e não vai incluir. Ou seja, a gente pode mudar. O que a gente pode alterar nesse ponto? Vamos trabalhar aqui com um escritório que trabalhasse com um único pedido, o que é irreal, tá? Mas vamos dizer que ele avaliasse apenas um pedido. Se a reforma modificasse esse pedido, o que ele tinha que fazer? Qual a alteração que ele tinha que fazer quando tu enxerga o teu escritório de forma organizada, de forma profissional? O que tu vai fazer? Mudar de nicho.
Eu vou sair desse aqui e vou para esse outro. Aí eu vou cancelar todo o meu projeto? Não, eu já sei mexer nos parâmetros. Tá entendendo? Então, essa seria uma explicação bem simplória de uma situação similar. Mas vamos falar aqui de um contexto mais real. Entre 10 pedidos que a gente tem, o que pode ter sido eliminado ali foi aquele 10º, mas ainda tem 9 para tornar aquele processo financeiramente viável. Aí, o risco, esse medo, essa ansiedade, essa falta de domínio faz com que se dialoguem, se espalhem coisas que eu fico preocupado, porque vocês podiam ter ingressado, podiam ter aproveitado essa maré, porque quando há um conflito, quem é que vai ali? Quem está em acesso ao público? Quem está em acesso aos jurisdicionados? Né? A gente, é o advogado, é a advogada. Não é o juiz. Eles não vão bater lá na porta do juiz e perguntar, e agora, como é que é? Eles vão bater na porta do advogado, eles estão na dúvida. Então, se implementou dúvida, se houve uma reforma, provavelmente o acesso ao advogado em relação à consulta vai ser maior. E aí a gente está discutindo se foi diminuído, complicado. A gente tem ali prejuízo, mas também tem esses ganhos. Por exemplo, eu já dei aqui os honorários comerciais para vocês, como exemplo. Tá? Vou contar uma história aqui que beneficia para tu ver. Aconteceu uma situação que até hoje eu olho assim, eu fico, meu Deus. Porque na área trabalhista, como a gente já salientou aqui, existem diversas funções. E assim, existem diversas pessoas que têm acessos e oportunidades a estudo de forma diferente. Tá? A gente tem empreendedores, a gente tem empregados, a gente tem dentro da área de empreendedores e empregadores pessoas com acesso maior a conhecimento, outras a menos. Dentro da área de empregados, a gente tem pessoas com mais acesso a conhecimento e outras que têm menos acesso a conhecimento. E há pessoas que podem esclarecê-los. Então, o que aconteceu? Aconteceu um episódio em que o chefe do executivo aí, né? O nosso não. Mas o chefe do executivo deu um discurso e falou sobre a possibilidade de dispensa por força maior durante a pandemia. Ele falou, olha, se vocês continuarem... Ele falou alguma coisa assim. E falou em relação à dispensa por força maior, que a empresa não ia pagar as rescisões. E se fosse naquela época de, fica em casa. Então ele falou assim, olha, a empresa vai ficar em casa, vai dispensar todo mundo. E vai dispensar por força maior, quem vai pagar vai ser o Estado. Esse simples discurso, tá? Um discurso ignorante sobre a situação, fez diversos juízes irem para o Instagram falar que não podia dispensar por força maior. Que não era assim que se preenchiam os requisitos da força maior. O sistema jurídico todo se movimentou para que não houvesse confusão sobre essa matéria. Adivinha o que aconteceu? Diversas empresas foram lá e dispensaram por força maior. Aí o que aconteceu quando isso ocorreu? Eu fui pegar isso porque eu faço consulta para algumas empresas em relação às sentenças, né, das liquidações, execução ali na fase de execução, e elas querem que eu avalie se está certo o cálculo em relação às decisões judiciais que tiveram ali naquele processo, né? Transitaram. Posso falar tecnicamente com vocês, mas tento simplificar ao máximo. Mas vamos lá. Quando eu fui olhar, eu falei, dispensaram por força maior? Já sabia que não podia. Vocês não tinham apoio jurídico? Tinha, mas ela fez, acabou. Fez. E aí o que acontece? O advogado da parte empresarial foi mais acionado. O que isso significa? Se ele foi mais acionado por conta de um determinado conflito que não se sabia, que não tinha esclarecimento, que advém de uma condição externa, ou seja, é a mesma coisa com a reforma, não sei o que impactou, mas eu fiquei sabendo e fui lá e fiz. Aí o que acontece? Acabou de aumentar a necessidade de apoio de um advogado trabalhista para representar o empregador. E, obviamente, o que aconteceu? Né? Diversos advogados trabalhistas de empregado tiveram que entrar com diversas demandas sobre uma matéria sólida. E aí foram lá atrás das rescisões, das diferenças da rescisão. Porque a dispensa imotivada, que era o que tinha ocorrido, paga-se um valor a mais do que aquele valor que
não foi pago quando se dispensou por força maior. Então, isso demonstra que o conflito, a falta de segurança jurídica, quando ela é ocasionada, ou uma novidade jurídica, ela não vem para diminuir o valor daquela seara. Ela pode ser extraída positivamente de forma financeira. O ruim, qual é o ruim? É porque a gente sabe que juridicamente está errado e a gente fica com aquele sentimento de, poxa, não é legal, isso não devia ter acontecido. A gente poderia ter evitado. Como que isso passou? Como que permitiram que houvesse esse tipo de reforma? A gente não sabe o impacto que isso vai causar. Então, todo esse sentimento é uma coisa. É a questão da viabilidade jurídica. Mas a viabilidade financeira, que é o que vai sustentar o escritório de vocês, e às vezes quando eu falo isso, eu fico com medo de vocês me interpretarem mal sobre o, vamos dizer, ele é frio e matematicamente ele está pensando no financeiro. Não é isso. É porque aquelas pessoas precisam de vocês. E para vocês continuarem atendendo elas, vocês precisam ganhar dinheiro, porque senão vocês vão ser expulsos. E a gente vir aqui, e essa felicidade e ansiedade de entregar, de chegar no dia do evento e de entregar as coisas para vocês, advém de um aprendizado que eu tive quando eu estava estudando empreendedorismo jurídico, que eu me incomodava com certas atividades de alguns grupos de advogados, e o professor falou assim para mim, eu não sei se ele ainda tem o curso, o Padilha, né, de empreendedorismo jurídico, ele falou assim, olha, em vez de tu ir lá, enfim, vou lá uma vez denunciar esse cara, vou fazer, melhora teu posicionamento, cresce teu escritório e faz com que as pessoas te reconheçam pelo teu trabalho bom e vão atrás de ti, em vez de ir atrás do cara. Aquilo, aí eu falei, tá, eu vou. Aí quando a gente começou a crescer o escritório, eu falei assim, mas ainda não está suficiente, porque eu não posso atender todo mundo, mas se eu levar isso para outros colegas, que eu sei que tem engajamento, que eu sei que são éticos, que eu sei que trabalham de verdade, querem entregar um resultado positivo para contribuir aí com a justiça, eles vão fazer um bom trabalho. Então eles precisam desse posicionamento. É o que eu falei para vocês sobre conhecimento jurídico e boa vontade. Não é suficiente. Tu tem que estudar. E aí, quando tu estudar, tu vai conseguir te posicionar. Por isso que a gente tem diversos juristas aí que não tem posicionamento no mercado de escritório. Ele tem posicionamento acadêmico, ele tem posicionamento em concurso, ele tem posicionamento em diversas áreas que se divergem ali da atividade empresarial, que é ter um escritório de advocacia. E a gente já falou sobre essa distinção, que não é empresa, é sociedade civil. A gente já falou que essa análise é enganatória e vocês não vão conseguir criar fundamentos se vocês ficarem olhando só dessa forma. Vocês têm que olhar como negócio para poder construir fundamentos, para poder aprender, porque aí vocês vão ter oportunidade de enxergar as demandas e esses pontos que a gente está falando. A gente enxerga, por que a gente enxerga isso? Porque para a gente é óbvio, embora seja triste, algumas reformas que foram aplicadas, a gente enxerga a possibilidade financeira. Aquele negócio que está chovendo, a gente está vendendo sombrinha. É ruim vender sombrinha para ela? Não, tá entendendo? Então, assim, esse é o ponto. A gente teve aí na reforma trabalhista, e aí outro ponto que aconteceu na reforma trabalhista que foi o que expulsou muita gente, como eu falei para vocês, que não eram profissionais da área, que não estavam aprofundados na área. E aí depois eu vou chegar no ponto mais importante sobre essa reforma, mas eu vou progredindo devagar para vocês conseguirem compreender como é que isso acarretou e impactou os honorários dos advogados. Porque até então ainda não chegou essa questão. Porque a gente tem aí métricas para movimentar e continuar faturando positivamente se tu estiver profissionalizado e estiver organizado. O problema é a falta de organização. Porque aí quando tu tem falta de organização, qualquer coisa, quando tu está próximo do risco da ruína, tu não tem uma organização, qualquer coisa acontece e tu não consegue modificar a tua atividade, não consegue te movimentar para corrigir aquilo. Tá? E qual foi o segundo ponto que foi muito falado em relação à reforma trabalhista? A sucumbência, que por conta de existir a sucumbência, existe a sucumbência recíproca. E aí falaram, agora já não é mais daquele jeito. E outro ponto abaixo desse foi a gratuidade de justiça. Porque antes ela era presumida em todas as situações. Agora não. A gratuidade de justiça é presumida só se a pessoa recebe salário, né, até 40% ali do teto da Previdência. Dá em torno de 2.000 e alguma coisa lá, 2.500, eu não lembro agora o valor exato. Não anotei aqui o valor exato, mas só jogar aí no Google, né? 40% do teto da Previdência, e aí tu vai ver lá o valor salarial que essa pessoa
tem a presunção de ser hipossuficiente. Isso é um problema? Não. Passar desse salário não significa que tu não vai conseguir a gratuidade de justiça. Que isso vai impedir o acesso à justiça. Porque se está impedido o acesso à justiça, imagina, tu atende um cara, tu atende uma pessoa, tu atende uma mulher, e ela recebe acima do teto, desses 40% do teto da Previdência. Mas ela te diz que não tem condições de pagar as custas do processo. Tu fala para ela, olha, não é presumido aqui, a gente teria que pagar custas. Ela fala, não tem condições. Isso é impedimento ao acesso à justiça. Se é impedimento ao acesso à justiça, qual é o problema que acarretou daí? Ela provavelmente tem os requisitos da gratuidade. Se ela não tem dinheiro para pagar, provavelmente a gente vai extrair das contas dela, das dívidas dela. O Brasil, em maioria, é endividado. E aí tu vai pegar as dívidas dela e falar, olha, juiz, tá aqui, ela passa do teto, mas pode ser super endividada. Pode estar endividada. Isso vai impactar, porque a gratuidade de justiça é garantida àquelas pessoas que vão impactar. Não importa quanto ela ganha, importa que ela não tem condições de... Ela vai prejudicar a alimentação, ela vai prejudicar a escola da família dela, da filha dela, ela vai prejudicar ali a vida dela se ela tiver que pagar para entrar com esse processo e ter acesso às reparações e satisfações que ela está pretendendo. Então, provavelmente, ela vai ter a gratuidade de justiça mesmo passando desse teto. Aí, qual é o desespero em relação a isso? Desespero em relação à ignorância e estar leigo. E ser leigo em relação ao tema. Sempre estar acostumado a... Não sei o que significa isso, só boto esse trecho aqui que eu peguei de um modelo e pronto. E aí, o que acontece? Afasta os não profissionais, porque ele tem medo de... Se eu for condenado lá, o meu cliente vai pagar sucumbência. Agora tem sucumbência recíproca. E a gente já levou a inconstitucionalidade disso em diversos pontos. E se ele for condenado em sucumbência recíproca, porque perdeu parcialmente os pedidos, né? Porque não é só sucumbência, deu causa ali a pedidos que não devia dar, não foi condenado, aí lá temos a sucumbência recíproca. Mas se ele tem gratuidade, fica suspenso. E aí tem que provar a modificação desse caso de hipossuficiência para poder cobrar esses honorários sucumbenciais. Que matematicamente, de novo, vocês vão fazer... Vamos lá fazer o cálculo. É essa questão financeira que aí vocês ainda são afastados, mas vocês vão entrar, que é quanto de sucumbência eu posso ser condenado? 15%. Então, quanto eu tenho que ganhar para o meu cliente para que essa sucumbência não seja relevante se caso modifique? Se modificar a hipossuficiência dele, se a condenação for capaz de modificar o caráter de hipossuficiente dele, provavelmente ele vai pagar, se tiver uma sucumbência recíproca, na proporção que ele for pagar, vamos dizer, ele recebeu aí, modificou a hipossuficiência dele. Tá? Então vamos falar aí no valor de pelo menos 50 mil reais. Quanto que ele perdeu? Vamos falar aí de 150 mil, não. Mas vamos deixar esse valor aí. Tá? A gente tem esse valor. Aí a gente vai falar que ele vai ser condenado à sucumbência pela parte que ele perdeu. Se ele for condenado, por exemplo, perdeu em torno de 100 mil reais no processo. Quanto de sucumbência é o máximo que ele pode ser condenado? 15 mil. Percebeu o cálculo do risco? Aí tu fala isso para ele, explica isso para ele, fala assim, olha, tu pode vir a ser condenado nesse valor, a oportunidade que tu tem que ganhar aqui, vamos lá, o custo da oportunidade. A ação nesse processo, a gente tem que solidificar os pedidos, tem que me trazer as provas para a gente conseguir provar lá para o juízo o que realmente aconteceu e ele extrair essa condenação. O valor da condenação pode chegar a 150 mil reais. Se tu perder tudo e tiver gratuidade, não vai ficar suspenso, não pode pagar. Mas se tu ganhar parcialmente, vamos dizer, ganha 50% da demanda, ganha 50 mil reais, e vier a ser condenado à sucumbência, vai ser condenado a pagar 15, ou seja, faz a subtração aí. Esse tipo de habilidade vocês vão construir profissionalizando a atividade de vocês e enxergando as métricas de ação, enxergando as métricas do escritório. Absurdo, né? Agora, quando as pessoas falam de forma leiga e expulsam advogados, eu fico meio preocupado, porque vocês poderiam ter aproveitado a oportunidade se olhassem matematicamente, de forma métrica, de forma organizada. Então é por isso que a gente veio para cá. Outro ponto que é importante
aqui, antes de pular para outro ponto em relação aos impactos aí, para vocês terem noção e aprenderem a fundamentar e parar com esse tipo de diálogo leigo e vazio, é que a maioria das ações estão abaixo desses 40%. E não é por isso que ela não é rentável. A gente falou, a gente mostrou para vocês em outras demandas o quanto a quantidade de informalismo acaba majorando o valor do processo. Só que a gente tem a imaginação, o preconceito jurídico que uma demanda de alguém que é humilde não pode gerar um valor rentável. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente teve impacto aí em relação a alguns pedidos, por exemplo, famosos, a intrajornada, que a gente tinha reflexo e agora não tem mais reflexo. Colocaram isso diretamente. Quando a pessoa não tem descanso, só paga o valor ali da hora e não paga os reflexos. A gente teve, isso ficou famoso, né? Mas esse ponto, quando ele é tirado juridicamente, a gente vai olhar o impacto dele financeiro no processo. A intrajornada e os reflexos, elas só vinham conquistadas quando a gente vai prosseguir com o processo. Ninguém reconhece ela em sede de acordo de maneira normal, a não ser que tenha uma prova muito forte, que aí vai aumentando a força dela no momento do acordo. Então ela só vai para a fase posterior. Então a análise financeira da ação, quando a gente vai realizar ela, a gente analisa aqueles pedidos mais fortes. A gente não entra com a ação olhando para o valor da causa, não. Esse é um dos problemas que vocês têm. Vocês olham para o valor da causa, não é para fazer isso, não. Não é para fazer isso. É para olhar aqueles pedidos que estão solidificados, que tu fala, esse eu tenho prova. Esse é incontroverso. Esse aqui, a chance de ganho é muito grande. Essa matéria que está solidificada na minha demanda é a matéria que eu vou utilizar como base para avaliar o poder de retorno financeiro dessa ação. Os demais são riscos e eu vou assumir eles a partir da relevância deles. E tu vai conversar isso com o teu cliente. Então, por isso é importante tu saber extrair métricas de uma demanda, né? Saber avaliar ali a ação, porque isso importa em tudo, em toda a tua organização. Aí, de novo, se não é suficiente, o que tu faz? Pula o nicho. Opa, esse aqui não tem uma quantidade de clientes abundante, não quero ficar. Esse aqui não tem uma quantidade de retorno financeiro relevante, não quero ficar. Vou modificando a minha estratégia até me posicionar no momento em que eu falo, é aqui. E isso vale para diversas áreas, aonde tem que avaliar o que tu quer para a tua vida, o quanto tu quer, os valores que tu quer, como tu quer viver os teus dias e quanto tu quer receber e quanto tu quer trabalhar. E aí tu vai avaliar para ver se cabe. Se não cabe, vai modificando. Agora, quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente fala, é óbvio que essa pessoa não está ainda naquele estágio de capacitação de pró-eficiência. E a gente tem que alcançar essa pró-eficiência. E aí eu vou entrar num ponto, vou continuar nesse ponto, mas aprofundar mais, que os princípios, os pedidos principais que a gente tem na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, gente, é muito organizada. É muito organizada, é absurdo. É um negócio que as outras áreas da advocacia agem como se a gente tivesse um luxo. Quando, na verdade, essa organização deveria ser estendida para as demais áreas do direito também. É uma cobrança aí política que a gente tem que conseguir, porque não é luxo que o processo seja impulsionado automaticamente, naturalmente. Isso é normal, deve ser normal, porque a pessoa está indo buscar justiça, o processo judicionado tem que ser movimentado e tem que ser fácil de ser acessado, tem que ser movimentado de forma natural. O advogado não tem que ficar fazendo diligência lá para ficar pedindo para empurrar processo. Agora a gente vive isso e as pessoas acham que é luxo, mas não é, isso é normal. Essa é a nossa meta. E aí de novo, né? A gente tem o quê? Chega no final do ano, a Justiça do Trabalho divulga os principais pedidos que ela condenou, os principais pedidos que foram requeridos, os valores determinados a cada desses pedidos. Vai lá avaliar quais são a maioria dos valores dos pedidos, os principais de todo ano. De todo ano. Reconhecimento de vínculo, FGTS, férias, 13º. Esses são os pedidos recorrentes, os que têm maior quantidade, os que tu vai ter que enfrentar em todas as situações de análise que tu vai fazer, e eles não vão ser modificados por uma reforma, porque se fossem, seria inconstitucional. A gente precisaria modificar basicamente a Constituição, ele ia ter que ter um novo constituinte, um novo poder constituinte.
Então a reforma acabou. Meu Deus, as demandas principais não foram movimentadas, elas estão ali. Aí a gente ainda teve a possibilidade de discutir diversas questões. Dano moral que foi taxado e já tinha acontecido. Por quê? A lei foi desgavetada, botaram os 15% de honorários comercial. Só que ninguém ainda se preocupou com a advocacia lá para discutir. Não tem tempo ainda para essa missão. Mas para a missão de vir mudar a vida de vocês aqui, o mundo de vocês, a gente já conseguiu chegar. Mas a grande questão é, a gente teve ali modificações que já eram inconstitucionais de plano. E depois foram só confirmadas. E aí a pessoa estava fritando em relação a isso. Se tivesse se profissionalizado, se tivesse realmente ingressado na área, já estava colhendo isso daí, já não estava se batendo. Pelo contrário, estava atento. Opa, isso deu confusão, vou me movimentar, contei a história aí do que aconteceu em relação a aquela fala infeliz, né? E não adianta, acontece. E isso tem essas situações. Deixa eu dar uma olhada aqui no script para não encher vocês de coisa. Ah, tá. Ponto principal também em relação a isso. Mudou norma, né? E o direito do trabalho, ele não é igual às outras áreas do direito, né? Para quem está chegando agora aqui, eu já vou terminar com esse ponto importante em relação à reforma, que os princípios do trabalho são basicamente muito fortes, tá? E eles não foram modificados, estão ali valendo, estão ali funcionando. Mas principalmente uma coisa que vocês confundem, que vem de outras áreas, colhe ali de outras áreas, é em relação à pirâmide de Kelsen. No direito do trabalho não é assim que funciona. No direito do trabalho, por que não é assim que funciona? Por que é a norma mais favorável ao empregado? Isso não é injusto? Gente, eu vou explicar por que isso acontece. Só para vocês entenderem como a reforma ela modifica de maneira geral, mas vocês têm tanto nicho, tanto lugar, tanta lei especial ali, e que é benéfica. E por que ela é benéfica? Inventaram, foi bonzinho, a galera decidiu ser bonzinha do nada. Nada. Nenhuma lei trabalhista vem de uma iluminação de ninguém, não. Vem todas as leis, na verdade, em todos os cantos, em todas as áreas, vem de muita porrada. Né? Vem de um momento histórico, vem de a possibilidade da gente explorar o outro, vem da gente ter se a gente deixar ao livre-arbítrio, fazer isso em determinadas condições, vai fazer. E aí, para proteger isso, para proteger as pessoas, para proteger os humanos, a gente vai lá e cria-se normas nesse sentido. Por que a norma do trabalho existem diversas e a lei de Kelsen a pirâmide de Kelsen não funciona? A pirâmide de Kelsen, vocês lembram, né? Constituição, aí depois vem lei complementar, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária. Então existe uma hierarquia. No direito do trabalho não existe essa hierarquia. A norma mais favorável que vai se aplicar para aquele empregado. E por que isso acontece? Porque as profissões são tantas, as funções são tantas, os exercícios são tantos, que não tem como a gente prever. A gente faz uma norma geral e a maioria das infrações são de normas gerais. Gente. A gente está falando de Brasil. A gente está falando de pessoas que, se tu oferecer R$600 no mês, ela vai aceitar. E, obviamente, isso vai impactar na vida digna dela. E aí é vetado. É o básico. A gente vai lá, como eu falei, as matérias recorrentes são básicas. Então, isso não é modificado por uma reforma dessa. Aí a gente tem... E por que existem normas especiais? Eu vou falar de normas especiais, mas é como eu falei para vocês. Essas questões esparsas e esse universo do direito do trabalho que a gente tem é porque a gente não tem como prever todas as condições. E aí, determinadas condições de trabalho, é melhor que as partes ali interessadas, o empregado, o empregador, diante da consciência da forma de trabalho diferente, ele fala, poxa, não tem como eu deixar de entregar, além do salário, mais esse benefício para essa pessoa, porque a própria condição de trabalho dele faz com que, vamos dizer, vou dar uma característica aqui, insalubridade, periculosidade, ele está com risco de vida. Se eu der só o salário para ele aqui, não é suficiente, ele precisa ganhar um pouco mais, então risco de vida eu vou dar uma periculosidade. Isso também é uma matéria geral, mas é para vocês verem que algumas condições de trabalho trazem necessidades especiais por conta da condição. Ou estou pedindo para esse cara arriscar a vida dele todo dia no trabalho? Aí por isso, aí só que existem tantas particularidades e tantas funções e formas de exercício de trabalho diferentes, que a cada função que nasce, ali quando a questão vai se isolando e vai identificando situações que vão
acarretando prejuízo, e é colocada uma norma, né, especial, específica daquela situação, a lei geral não vai se aplicar. Por quê? Porque ela não tinha condição de prever tudo isso. O movimento de trabalho, de empreendimento é muito rápido. Tá? É muito rápido. E aí, por isso, a gente tem essas normas específicas, ou seja, uma diversidade de questões aí, que não são impactadas por essa alteração da norma geral. Só que a norma geral, com certeza, teve prejuízo ali, por exemplo, o reflexo da intrajornada, né? A hora itinerary que foi excluída do contexto da CLT, mas permaneceu para quem já tinha esse direito adquirido. Então, isso tudo, então sumiu. Não, ainda tem muita gente aí que ainda tem alguns direitos adquiridos antes da reforma. A gente vai ter aquele período de conquídio, né, da prestação quinquenal, mas ela tem toda essa questão que não é avaliada quando simplesmente a gente entra em desespero porque teve uma reforma. Tu tem que avaliar as coisas de forma profissional. Acabou já essa advocacia artesanal e de sorte. Tu não vai sustentar a tua atividade na base da sorte. E é isso que a gente veio acabar. Então a gente veio mostrar para vocês essas condições, porque as condições da advocacia do trabalho permanecem inalteradas. Ela continua sendo muito rentável. Quem fala que a gente foi impactado financeiramente não é profissional da área, não conhece. Não se profissionalizou de forma adequada, porque continua sendo rentável. E vai continuar, porque como eu menciono em várias lives, várias aulas, quem é de vocês que conhece que alguém tem que parar de trabalhar? E na situação do Brasil, quanto a gente tem um mercado mais prejudicado a nível nacional, que a gente tem condições de mercado ruim, né, que a gente está com condições de trabalhos de empregabilidade baixa, né, muito desemprego, o que acontece? Aumenta o nível de contrato informal, aumenta o nível de contrato formal, aumenta o nível de violação a direito humano, aumenta o nível de violação à dignidade da pessoa humana, a direitos básicos, e aí a gente vai lá cobrar. Então, basicamente, é esse o ponto que eu tinha que trazer para vocês terem uma visão melhor e não caírem mais, não voltar para essa rota, porque esse tipo de pessoa que fala isso, daqui a pouco tá falando, tu escolhe outra área, sei lá, tu escolhe algum nicho e vai falar assim, esse nicho está prejudicado por X situação. E ela só tá opinando, só tá falando mesmo. Então não caiam nessa, tá? Dei aqui um pouco de repertório para vocês entenderem como funciona a atividade da advocacia. Não, a gente que estuda, né, ali batalha e tenta compreender os movimentos de justificação de justiça, fica chateado, fica com o coração apertado, mas a gente tem que estar lá para dar a cara, né? Tu não vai lá para... Tem uma situação, para fechar mesmo essa live agora, que eu escutei na faculdade, foi muito bizarro. Eu falei, o professor foi muito didático nesse momento. Ele estava falando sobre habeas corpus. E estava falando sobre uma matéria que era simulada no STF. Súmula vinculante. E ele disse assim, se um cliente te procurar em relação a isso, como se, vamos lá, um delegado tivesse agido de uma determinada forma e feito uma prisão ali ilegal. Só que com base em uma matéria totalmente, súmula vinculante total, não tem como prender esse cara. Por exemplo, era prisão por dívida, vamos dizer assim. Prisão por dívida, pronto. Não cabe, né? Exceto a situação lá de alimentos que a gente tem. Mas, regra, não, tá devendo isso aqui, vou prender. Não pode, todo mundo sabe que não pode, todo mundo que estudou esse negócio sabe que não pode. Aí uma pessoa entra no teu escritório e fala, meu marido foi preso por dívida. Aí tu vai falar, não pode, isso é súmula vinculante. Essa é a resposta. Como eu disse para vocês, não é o direito material. Isso aí o pessoal vai saber. Se o delegado fizer uma coisa dessa, se o juiz fizer uma coisa dessa, mandou prender o cara, o que tu vai fazer? Vai ter que realizar o habeas corpus. Esse é o procedimento, esse é o remédio. E aí tu tem que entender os remédios. E essa é a questão. Quando acontece um problema, aí não importa se a matéria já é consolidada, tu vai estar lá. O advogado vai estar lá. E ele tem que saber operacionalizar, ter proeficiência para agregar valor em relação a isso e ter o seu retorno financeiro para poder continuar ajudando pessoas. Né? A gente tem muito esse negócio agora de empresa social, e quando eu estudei isso, eu fiquei assim, meu Deus, é muito legal. Empresa social, e eu vi a advocacia isso. Sempre foi uma empresa de impacto social.
Então é muito relevante que vocês se mantenham com a atividade com fluxo positivo e, enfim, quanto mais vocês ganham conhecimento, menos eu fico preocupado de vocês fugirem, né, da rota correta por conta de ruídos, tá bom? Essa foi a live de agora, eu acho que já deu. Se tiverem alguma pergunta, mandem aí. Ainda não identifiquei mais outro ponto aqui no script. Acho que foi suficiente para esclarecer. E vamos até amanhã, né? Se lembrar de alguma coisa também, participem das outras aulas e aproveitem essa maratona para que quando a gente chegar no evento do estágio trabalhista, para se inscrever é fácil, tá? Vai no link da bio do Instagram, nem falei isso, né? Se inscreve aí, clica no link da bio e participem da maratona, porque com certeza vai contribuir com vocês para sugar o máximo possível de repertório e não pisar em locais que não sejam sólidos, né? Agora já dá para ver que algumas pessoas saem ali de um lugar sólido por conta de ruídos, e eu não quero isso para vocês, a gente não quer mais isso para vocês. E é isso. Uma boa noite, descansem. Vocês estão fazendo muito participando dessa maratona, porque com certeza é um impacto e um conhecimento que a gente usa todo dia. Todo dia. Todo dia. O que a gente está trazendo aqui é o que a gente usa todo dia. Só que são sutis. A gente toma atos sutis e fala assim, por que vocês estão fazendo isso? Como é que eu vou parar para dar uma aula para esse cara de toda uma organização? Não dá, né? E agora a gente está podendo fazer isso. Então é muito legal poder conversar com vocês e ter pessoas que depois a gente vai falar um ponto e ela vai falar assim, entendi. E, né? Não dá para esclarecer todo mundo toda hora. Não dá para se dar essa responsabilidade também. Mas a gente faz o que pode. Tá? Boa noite. Até amanhã. Até o evento do estágio trabalhista.